E dentro dessa minha história, dentro da minha trajetória, algo que aconteceu comigo e que eu comecei a perceber na minha adolescência, mas que vem desde a infância, que nada mais é do que uma relação com a lei da atração, com a física quântica, que é onde eu acredito que o que você joga de energia para o universo, o que você emana, você tem de volta. Então, eu comecei a perceber que eu fazia, né, que eu tinha essas manifestações, e eu fazia a coisa acontecer. E que ninguém me ensinou, não foi uma coisa que foi passada para mim ou que eu li. Eu era muito criança e às vezes eu desejava algo que eu não podia ter. Então eu manifestava aquilo de alguma forma e vivia como se aquilo já fizesse parte da minha vida. Passado um tempo, o que eu desejava vinha, chegava. E Sem você falar nada. sem eu falar nada, só através da força do pensamento e do sentir. E logo depois eu falava, contava para minha mãe ou para alguma amiga. Simplesmente eu falava assim, eu já sabia que isso ia acontecer. Aí eu tinha certeza que isso ia acontecer. Então, tem muita entrevista que eu dou que as pessoas falam, você esperava que isso fosse acontecer? Sim, esperava. Porque de alguma forma eu manifestei, eu desejei aquilo. E aí, quando eu me mudei para o Rio, com 18 anos, eu estava no Rio há 3 anos, mais ou menos, e as coisas não aconteciam. E eu trabalhando, assim, vendendo os meus bombons. Eu sempre conto isso, porque isso realmente faz parte da minha vida. E até mesmo para as pessoas entenderem que nem tudo são flores, que você passa pelas coisas e que a maioria delas estão ali no seu caminho, no seu processo evolutivo, justamente para você aprender e para você valorizar quando você, enfim, realiza, né? Tudo que vem fácil, vai fácil. E quando eu cheguei no Rio e durante esse tempo, durante esses 3, 4 anos em que as coisas não aconteciam, uma dificuldade muito grande em realizar, eu fui presenteada com o livro O Segredo. E quando eu li O Segredo, eu falei, opa, mas eu sempre fiz isso. Eu fazia isso na minha infância, eu fiz isso na minha adolescência, e por que eu não estou fazendo isso agora? E eu estava muito deprimida nessa época. Então eu pensava, por que eu não estou usando isso a meu favor? E aí eu virei a chave. E quando eu virei essa chave, eu comecei a pensar numa coisa que eu desejava muito, que era fazer malhação. Eu sempre quis fazer malhação. Então eu pegava o telefone, que na época minha tia chamava de mudinho, porque ela falava, o seu telefone ele não toca. E ele não tocava mesmo, sabe? Nada acontecia. Coitada, nada acontecia. E eu tinha pouquíssimos amigos, porque eu fui para uma cidade que eu não conhecia ninguém. E, assim, eu sempre fui muito focada no meu trabalho, no que eu queria realizar, nos meus sonhos. E então nada dispersava a minha atenção e essa energia que eu focava naquele momento, né? E aí, quando eu li esse livro, eu falei, eu preciso usar isso ao meu favor. Eu já faço isso. Então, eu comecei a pensar que nas pessoas, eu comecei a viver como se eu já estivesse na novela, como se eu já fizesse malhação. Então, eu atendi o telefone numa ligação imaginária e eu respondia, eu falava, sim, hoje eu tenho gravação, eu passei no teste, não, sim, hoje eu vou. E eu me imaginava, e eu estava muitas vezes dentro do ônibus, e eu atendia o telefone, e eu vibrava, e eu sentia aquilo, e a pessoa do meu lado comemorava comigo, achando que era verdade o que eu estava falando. E eu não estava falando com ninguém. E aí, dentro disso, eu comecei a entender o poder, porque tudo que eu falei no telefone, que eu inventei, que a minha mente criou, aconteceu.
Então, quando o produtor de elenco me ligou para avisar que eu tinha passado no teste, ele falou, para não falar que ele não falou as mesmas palavras, dentro do contexto, ele disse tudo que eu tinha falado na minha imaginação. Ele seguiu o roteiro. Ele Seguiu seguiu seu o roteiro. roteiro. Que Sim. loucura isso. Uma loucura mesmo. E aí, esse não foi o único caso. Não, aí eu tenho milhões de casos e tudo isso eu falo no livro. Lógico que eu não consegui contar tudo, até porque eu passo esse método que chama Basta Sentir, que eu divido com as pessoas, né? Como eu faço isso no meu dia a dia. Que eu começo no processo de olhar no espelho, de olhar para você, de entender se você realmente quer aquilo. Porque existe uma diferença muito grande em você acordar e falar assim, mas eu quero tanto. Mas se acontecer, você está preparado mesmo? Nem sempre a gente quer, de fato. Porque tudo que você deseja, você vai ter que abdicar de coisas que você também deseja. E é um preço que você tem que pagar. Você está preparado para pagar esse preço? Você está preparado para dividir o seu tempo, para entender o real valor daquilo que você quer e do que você vai ter que, na maioria das vezes, abdicar para conseguir? A gente passa a maior parte da vida querendo, sem saber, na verdade, o que se deseja de fato. Então, hoje, eu vou fazer 38 anos, mês que vem. Hoje, eu entendo que eu só consegui o que eu realmente quis, com o meu coração. Porque muitas vezes eu falo assim, eu queria tanto que isso aqui tivesse dado certo. Aí eu falo... Teria dado se você quisesse eu de não verdade. Eu não quis tanto, não. Uhum. Não foi tanto assim. Sabe? Não foi desse jeito, não. E dentro disso tudo, voltando ao negócio do vídeo que viralizou, quando ela me perguntou da falta, e é lógico que nós temos os nossos buracos, né, não preenchidos internamente, ela me pegou num ponto em que eu não queria entrar em contato com essa falta, sabe? E que eu tava ali tapando um buraco. E quando ela falou tanta coisa maravilhosa da minha vida, eu tive vontade de chorar quando ela perguntou da falta. Eu falei, opa, eu preciso entrar em contato com isso para entender se essa falta, até onde eu realmente desejo que ela aconteça. Sim. Que ela seja uma coisa consolidada na minha vida, assim como é a minha carreira, e que eu nunca tive dúvida de que eu desejava que acontecesse, que eu desejava realizar. Eu nunca tive dúvida. Então, acho que por isso que aconteceu, sabe? Então, será que essas outras coisas, elas não estão num lugar de segundo plano? Será que eu realmente desejo isso? É isso.